Graça e paz. Evangelho de João, no capítulo 11. Neste capítulo nós encontramos a famosa ressurreição de Lázaro, um dos milagres mais espetaculares do Senhor Jesus, ressuscitando um morto de 4 dias, que seu corpo já havia, inclusive, iniciado um processo de decomposição. Jesus vai até o túmulo, palavras extraordinárias, como eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Obviamente, Jesus está falando de vida eterna, né? Não de vida física nesse corpo. É claro, o mesmo Lázaro que é ressuscitado, depois morre, como todas as pessoas, mas estas declarações fantásticas, maravilhosas do Senhor Jesus, e esse ato de milagre espetacular, ao invés de gerar júbilo, exultação por parte de todas as pessoas, um grupo de pessoas simplesmente apáticas, sem nenhum vínculo com a realidade, com a esperança de Israel e sem nenhum vínculo com a fé. Diz João 11, depois da ressurreição de Lázaro, versículo 46 em diante: outros, porém, foram até, versículo 45, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, versículo 46, foram até os fariseus, os líderes religiosos da época. Foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais? O que a gente vai fazer? Precisamos fazer alguma coisa, visto que esse homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Era o medo deles. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas nos tomarão a própria nação. O que esses homens queriam? Continuar no poder, continuar no controle das pessoas. E Jesus, a fé em Jesus, era o que impedia ou o que poderia impedir isso acontecer se as pessoas passassem verdadeiramente a crer em Jesus. Nos nossos dias é a mesma coisa. Crer em Jesus abala sistemas políticos. Crer em Jesus liberta nações. Crer em Jesus rompe sistemas de corrupção. Crer em Jesus destrói sistemas de controle e de governo das pessoas. Se as pessoas crerem em Jesus, se o evangelho crescer, se os corações dos seres humanos forem alcançados pela mensagem de Jesus, todo sistema de engano, de destruição, de controle, todos os sistemas governamentais malignos são destruídos. O controle sobre o povo é eliminado. E era isso que eles não queriam. Mas um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada e nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação? Não é melhor que morra só um, ao invés de gente perder tudo? Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou, não sabia o que estava falando, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo
os filhos de Deus que andam dispersos. Deus tem seus filhos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Matar Jesus não foi um ato simples. Matar Jesus foi um ato de motivação política para manter-se em controle social, para manter um sistema de governo que controlava a vida das pessoas. Jesus é um empecilho a tudo isso. Deus abençoe você.